Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar decorando dois bolos, tá? São dois bolos praticamente iguais, na verdade são iguais, tá bom? São para o mesmo cliente, tá? Esse aqui é um cliente meu que toda vez que eu faço bolo a pronta entrega ele compra. E agora ele começou a encomendar o bolo também. Então esse daqui é um bolo de encomenda, era aniversário do afilhado dele. Mas não teve topper de bolo, não teve tema, tá? Só foi uma decoração simples mesmo, tá? E como era pro menino, eu fiz na cor azul. Mas esse tipo de decoração você consegue estar fazendo com qualquer cor, tá? Branco, amarelo, verde, azul, rosa, vermelho, qualquer cor você consegue estar fazendo esse tipo de decoração. Esse primeiro bolo é um bolo de 1 quilo, massa branca, com recheio de mousse de leite ninho, tá? Como eu sempre falo para vocês, independente de como seja a minha encomenda, se é um bolo de encomenda, se é um bolo à pronta entrega, independente da massa que eu uso, se eu tô usando uma massa amanteigada, uma massa chiffon, se é uma massa pão de ló, independente de qualquer coisa, eu sempre faço a pré-camada no meu bolo. Nossa, é muito importante, gente, fazer a pré-camada. Ajuda muito, 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 tá bom? Não fica soltando aqueles farelinhos depois. Na hora de alisar já tá mais fácil. Já ajuda muito, a gente, na pré-camada a gente já consegue nivelar o bolo, caso haja necessidade. Então, eu sempre faço, tá? Não abro mão de fazer em nenhuma encomenda. Depois que eu fiz, pessoal, a pré-camada, eu venho depositando chantilly no meu bolo, com o auxílio de um saquinho apenas, tá? Antigamente eu usava o bico de confeitar. Só que a marcação do bico às vezes acaba atrapalhando na hora de fazer o alisamento. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, o que eu faço? Eu pego um saquinho, uma manga de confeitar, corto a pontinha, não corto muito grosso, nem corto muito fino, porque senão também acaba atrapalhando. E aí, só com esse buraquinho, eu venho depositando o chantilly no meu bolo. E aí, na hora de alisar, não tem tanta marcação. Então, é mais fácil de estar alisando, tá? Peguem essa dica pra vocês, porque principalmente pra gente que é iniciante, eu também sou iniciante, tá? Facilita muito. São pequenas dicas que acabam ajudando realmente a gente, tá? Depois que eu depositei o chantilly no meu bolo, eu venho alisando. Eu começo alisando a parte de cima do meu bolo e depois a lateral. Eu sei que a câmera aí não ficou bem posicionada, mas no decorrer do vídeo eu vou arrumar a câmera e vocês vão conseguir visualizar melhor. Então eu começo alisando a parte de cima, depois que eu alisei a parte de cima, eu venho pra lateral. Aliso, 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 aliso. Ficou com um buraquinho, ficou com alguma marcação, eu venho depositando mais chantilly e aliso novamente. A gente pode alisar o bolo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Lembrando de quanto mais aberto a gente deixa a espátula, mais chantilly vai arrancando. Então a gente tem que abraçar o bolo com a espátula, tá bom? Aí no rodapé, vocês vão ver que ficou com uma marcação. Eu não fiz questão de tirar ela, porque depois quando a gente for fazer o rodapé, o bico de confeitar vai tampar, tá bom? Bom, como vocês viram aí, pessoal, eu passei o pincel de silicone, tá? Em todo o meu bolo, tanto na lateral como na parte de cima, tá certo? E agora, o bico de confeitar que a gente tá usando é o bico 1M. Sim, eu comprei um bico 1M. Tô usando bastante, tô gostando bastante, além de não ter visto tanta diferença entre o bico M e o bico pitanga grande que eu tinha. O que eu tenho aqui, que eu já tenho ele há muito tempo, ele não tem numeração, é aqueles bicos que tem uma emenda na lateral. Eu sempre usei ele e sempre deu certo. Então, se você não tem condições de comprar o bico M, porque ele é um pouquinho mais caro, você pode estar comprando outro bico pitanga grande, que faz basicamente o mesmo trabalho. Não é totalmente igual, mas é bem parecido, tá bom? E aí, pessoal, com uma tonalidade de azul mais escuro, eu venho finalizando o meu bolo, fazendo a parte de cima e o rodapé. Primeiro bolinho já finalizado, se vocês observarem aí no fundo do vídeo, ele já tá até embalado, eu já coloquei a tampa nele, tá bom? E aí agora a gente vai fazer o nosso segundo bolo, que é basicamente a mesma coisa, tá bom?
Posicionei aí um pouquinho melhor a câmera, ainda tô com dificuldade, pessoal, pra posicionar um pouquinho a câmera. O meu tripé, ele já quebrou em vários lugares. A gente vai arrumando, né? Mas ele não tem a mesma estabilidade de antes. Então a gente posiciona o celular em uma posição, quando a gente vai ver o celular, aos poucos ele vai descendo, tá? Então por isso que a posição assim não tá muito legal. Mas depois eu vou mostrar para vocês o resultado final de pertinho dos dois bolos, tá bom? Por mais que seja a mesma decoração, eu achei legal trazer para vocês decorando os dois bolos, tá certo? A única diferença desse bolo de agora é só o recheio. Ele também é um bolo de 1 quilo, também é com a massa branca, mas esse daqui é com recheio de mousse de maracujá. E esses dois recheios, tanto de leite ninho, que foi do primeiro bolo, como esse de maracujá, são os dois que mais saem aqui pra mim, tá bom? Ele sai bastante assim puro na massa branca, sai bastante também puro na massa de chocolate, que acaba sendo outro valor, porque a massa de chocolate ela é um pouquinho mais cara, e eu ainda consigo aproveitar esses dois recheios acrescentando um item e encarecendo ele mais ainda para que eu consiga vender por um outro valor, que é acrescentando o chocolate picado. Pode ser o chocolate picado ou gotas de chocolate. E aí eu vendo mousse de leite ninho com pedaços de chocolate, tanto na massa branca ou na massa de chocolate. E também vendo o de mousse de maracujá com pedaços de chocolate. Vende muito, tá, pessoal? Vende muito, 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 muito mesmo. Então, com apenas uma opção de recheio, né, uma de maracujá e uma de leite ninho, a gente consegue vender de 3 maneiras diferentes. Uma na massa branca, a outra na massa de chocolate e o outro é acrescentando apenas um item, tá? Na opção aí do leite ninho, aí tem mais coisas que a gente pode estar acrescentando para agregar valor. Pode ser um pedaço de chocolate, pode ser pedaço de abacaxi, pode ser pedaços de morango, tem outras coisas aí que a gente consegue colocar que vai dar super certo também. Mas o chocolate é um dos mais simples, porque você não tem que cozinhar, você não tem que fazer uma geleia, não vai correr o risco de vazar do seu bolo, não acontece nada. Você apenas pica ou compra já o chocolate em gotinhas, acrescenta no seu recheio de mousse de leite ninho, que ele já vai estar pronto, você só mistura e recheia o bolo normalmente, tá? Então aqui, pessoal, falei, mas em questão do bolo, a gente fez o alisamento do bolo, também fiz a pré-camada, depositei o chantilly, alisei e agora também tô passando um pincel de silicone. Vamos finalizar da mesma forma que o primeiro bolo, tá bom? Fazendo rosetas na parte de cima, tá bom? E no rodapé, pitanguinhas, tá? Vocês podem aí observar que eu coloquei uma tonalidade de azul diferente para poder sobressair um tom do outro, e eu achei que ficou super legal. Daqui a pouco eu já vou filmar para vocês de pertinho, para vocês verem melhor como ficou. E sobressaiu bastante uma cor da outra e ficou super legal. Então, independente da cor que você for usar para fazer um bolo desse tipo, se for branco, se for, na verdade, branco é branco e branco, ou você pode colocar branco e outra cor. Mas, por exemplo, você vai fazer um bolo e ele é todo amarelo. Faça isso, coloca a maior parte do bolo, lateral, parte de cima, uma tonalidade de amarelo e os outros detalhes, uma tonalidade mais escura, para poder sobressair um tom do outro, fica super legal. Ó, já estou aí embalando o segundo bolo e agora eu vou filmar para vocês aí de pertinho, para vocês verem como que ficou os dois bolos. Aqui está, pessoal, os dois bolinhos, tá bom? Como vocês viram, foi uma decoração super simples e fácil de fazer. Nessa tampa eu coloquei uma etiquetinha informando a data que foi feita, a data de validade e o recheio, tá bom? Como esse bolo era de um bolo de encomenda, se eu quisesse, nem precisaria estar colocando aí a data de validade nem nada, porque esse bolo ia ser consumido naquele mesmo dia, não era um bolo à pronta entrega nem nada. Mas eu achei legal ter colocado, tanto eu como o cliente assim tem um controle da data de validade, e eu também coloquei principalmente por conta do recheio. São dois bolos que foram exatamente iguais, a única coisa que muda é em questão do recheio, então para o cliente não ficar perdido, qual será que é o de leite ninho, qual será que é o de maracujá, na tampa ali já tava essa informação, tá bom? Então, quando você vai fazer um bolo que só vai mudar o recheio, a decoração,
por fora vai ser a mesma. É legal a gente ter alguma coisa aí que diferencie um bolo do outro para o cliente já estar ciente, tá bom? E a data de validade também é super importante. Por mais que seja um bolo de encomenda ou um bolo à pronta entrega. Bolo à pronta entrega, para mim, todos eu coloco a etiqueta com data de validade. Quando é de encomenda, às vezes eu acabo não colocando, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.